Legal? Vamos lá. Então, o que nós precisamos fazer na nossa aula de PW de hoje? Nós vamos fazer uma revisão do trabalho inicial, lá do início do semestre. Desenvolvimento de páginas para a internet em HTML. Para isso, nós podemos utilizar qualquer editor de textos para programadores. Então, não precisa ser especificamente o Notepad++ como esse que eu acabei de abrir. Você pode usar até o bloco de notas. Com o bloco de notas, é possível desenvolver páginas também HTML, só que o Notepad++, por exemplo, ele tem muito mais ferramentas, muito mais recursos destinados à construção de páginas HTML, de programas, códigos na linguagem de programação Java, JavaScript, que a gente vai entrar ainda nesse semestre. Então, o Notepad++, ele tem muito mais ferramentas, por isso ele é indicado. Mas se você for usar o bloco de notas, como é que deve ser feito o processo? Bom, a gente já viu, só para exemplificar aqui o bloco de notas, que todo arquivo HTML ele vai ser formado por um conjunto de tags. As tags são marcadores, né, normalmente de início e de fim de conteúdos. A gente tem que marcar tudo. Coloquei só o comecinho aqui para mostrar como é que é o processo de salvar, porque lá no Notepad++ é um pouquinho diferente. Aqui não tem como colocar linguagem HTML, não tem nada disso. Então, se eu estiver usando o bloco de notas, ele vai sugerir arquivo do tipo TXT. E um arquivo HTML não é do tipo TXT. Então, eu tenho que fazer assim, ó, todos os arquivos e colocar aqui o nome do arquivo que eu quero. Por exemplo, meu arquivo.html. Portanto, se você estiver usando o bloco de notas para produzir os seus arquivos HTML, tudo bem, perfeito, não tem problema nenhum. Não se esqueça aqui, ó, de colocar o TF8, né, isso é importante. E, na hora de salvar, tipo de arquivo, todos os arquivos e o nome que você especificou. Por exemplo, lá no pendrive, onde eu vou salvar, porque nós vamos produzir uma paginazinha agora, eu vou salvar aqui em PW1 e eu vou chamar de primeiro arquivo. Primeiro arquivo. Bom, como eu estou no Notepad arquivo, o primeiro HTML, melhor. Como eu estou no bloco de notas, obrigatoriamente eu tenho que colocar o ponto HTML, tá? E codificação TF8. Feito isso, vocês podem observar que não tem mudança nenhuma, ele não colocou coloração, também não tem zoom. Então, é possível utilizar o bloco de notas, mas não é a melhor ferramenta. Tá? Nós vamos tentar utilizar o Notepad++. Então, para isso, eu vou lá na minha pasta, vou apagar aquele arquivo que eu salvei só para exemplificar, para mostrar para vocês. Olha lá, o meu primeiro arquivo. E antes de eu apagar esse arquivo, deixa eu mostrar algumas coisas, né? Normalmente não, todos os arquivos, eles são acompanhados de um ícone. No caso aqui, o meu está com o ícone do Chrome. Então, o que significa o ícone que acompanha o arquivo? Significa que se eu der um clique duplo neste arquivo, o aplicativo associado será aberto e o conteúdo do arquivo vai ser apresentado. Então, se eu der um clique duplo aqui, vai abrir o Chrome. Ah lá. E não tem nada, ele está vazio, né? Por isso que a gente não está enxergando. Mas se nós formos aqui, ó, em ver o código-fonte da página, ele tem aquele HTML, o /HTML, que nós começamos a editar. Então, uma das coisas que nós temos que prestar atenção é, primeiro, qual é o aplicativo que está associado a esse tipo de arquivo. Segundo, lá em propriedades, Edgar, já vou te responder, só um minutinho, eu vi sua mensagem aqui. Então a gente dá um clique, será que está tudo certo? Eu dou um clique direito, propriedades, e aqui na propriedade do arquivo primeiro HTML, o tipo do arquivo tem que estar .html. Se não tiver .html, no nosso caso, nisso que nós estamos trabalhando, não vai dar certo.
né? Se eu pegar e mudar o tipo do arquivo aqui, colocar só HML, não vai dar certo. Se eu colocar .doc, não vai dar certo. E eu também posso alterar qual é o aplicativo. Por exemplo, eu não quero usar o Chrome, eu quero usar o Firefox. Então é só fazer isso, aplicar OK. Vocês podem observar aqui que agora o ícone do Firefox é que foi apresentado. Significa que se eu der um clique duplo aqui, vai ser iniciado o Firefox. Agora está aqui o Firefox aberto. E o arquivo. Ele está sem conteúdo. Clique direito, ver o código-fonte da página. Tá lá, o código-fonte que nós fizemos, não tem nada, só abriu a tag HTML, fechou a tag HTML. Então fique atento. Particularmente eu, como eu trabalho muito com edição, construção, eu quero facilitar o meu trabalho. Eu quero que ao executar o clique duplo, não seja aberto o navegador, eu quero que seja aberto o Notepad++. Então, o que eu faço no meu computador de trabalho? Eu altero, aqui no Abre Com, eu altero e não coloco nenhum navegador, eu deixo o Notepad++. Aplicar, ok. E aí ele apresenta, o Windows passa a apresentar o ícone do Notepad++. Quando eu der um clique duplo, abriu aqui o Notepad++. Cada um vai ajustar o seu ambiente de trabalho de acordo com as suas preferências. E o importante é que se você quiser executar, aí você pode usar aqui, ó, abre com, por exemplo, o Chrome. E aí ele foi aberto com o Chrome, tá? Deixa eu ver a mensagem do Edgar aqui, peraí. Edgar me perguntou o seguinte: pode usar o Visual Studio Code para as aulas? Pode usar sim, não tem problema nenhum, né? Existem outros ainda que podem ser utilizados. Eu tenho por padrão utilizar o Notepad++, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, que nem o Edgar, pode mandar aqui pelo WhatsApp, eu vou vendo e vou respondendo para vocês na medida do possível. Vamos lá, então. Vamos começar a produzir. Eu vou apagar aquele arquivo. Vou começar a produzir um arquivo do zero. PW1, né? Então, eu vou apagar esse arquivo aqui, que aí eu vou usar o Notepad++ e vou produzir do zero o nosso arquivo. Vamos lá. Abrir o Notepad++. Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que, em linguagem, definir que vai ser HTML e em formatar, definir que é UTF-8. Bom, relembrando, explicando novamente, por que a gente põe o UTF-8? É o seguinte, quando nós estamos utilizando, construindo um arquivo aqui, então vamos supor, ó, HTML, /HTML, dentro do HTML, eu até vou pegar um pronto, tá, gente? Melhor. Que aí eu não fico construindo nada agora. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui um pouquinho. Eu vou pegar um que nós fizemos nas nossas aulas. Então, primeiro DS da tarde. Eu acho. Aqui, ó, primeira página. Tá legal. Então vamos supor o seguinte, ó, depois a gente apresenta. Aqui já tem todas as tags que nós vimos, nós vamos dar uma relembrada nisso. Vamos supor que aqui eu colocasse, só confirmando, olha lá, ele está em UTF-8, eu colocasse aqui no title alguma coisa com C cedilha. Por exemplo, educação. E C cedilha e tio. E salvei. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, para que esse arquivo fique disponível para que todas as pessoas tenham acesso pela internet, eu preciso pegar esse arquivo aqui e hospedar num servidor para a web. Então, é um computador que está em algum lugar do mundo onde nós armazenamos os nossos arquivos. E nós podemos ter acesso a eles por meio do navegador. Por exemplo, www.criativamente.net. Criativamente é o meu portal. Né? Deixa eu ver aqui. Ah lá, esse daqui é o meu portal. Isso daqui é HTML. Vou dar um clique aqui, ó, clique direito, ver o código-fonte da página. Tá vendo? HTML, /HTML,
Aqui já tem o barra buddy. Aqui em cima tem, olha lá, o buddy, o head, barra head, o title, barra title. Então, o conteúdo, todo, na verdade tem mais de um arquivo aqui, porque tem as imagens, todos os arquivos que compõem esse site, eles estão armazenados num computador na internet, nas nuvens. E quando eu coloco o endereço, isso aqui se chama URL, coloco o endereço e pressiono Enter, do meu computador, via internet, é disparada uma solicitação que vai chegar lá no servidor, onde o meu site está hospedado. E aí os arquivos são trazidos para o meu computador via internet. E o navegador apresenta. O que o navegador estiver apresentando tem que ser compatível com os arquivos. Ou melhor, o que o navegador for apresentar tem que estar compatível com os arquivos. E os navegadores apresentam arquivos normalmente em UTF-8. Por isso é que quando nós começamos a produzir, deixa eu pegar aqui novamente, quando nós começamos a produzir o nosso arquivo HTML, a gente usa o formatado UTF-8 e esse comecinho aqui que a gente vai rever, a gente coloca no head dizendo que o nosso arquivo é UTF-8. Então a gente faz uma amarração completa. Eu digo no editor de textos que é codificação UTF-8, indico no corpo do HTML que é UTF-8 e aí o navegador vai conseguir trabalhar com isso naturalmente, com tranquilidade. Tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar um arquivo aqui do zero, como a gente tinha feito. Deixa eu ver aqui agora. Vou até fechar. Então, Notepad aberto, linguagem HTML, formatar UTF-8, e como eu tinha só para ajudar lá, eu já copiei e colei. Então, todo o arquivo, ele começa, o arquivo HTML ele vai ser formado por tags, e as tags marcam o início e o fim de conteúdos. Finalidade das tags é marcar conteúdo. Então, o que a tag HTML faz? Ela marca o início e o fim dos conteúdos. Nós temos tudo isso daí anotado. Já lá nas aulas, o pessoal no caderno tem tudo isso. Então, seria legal agora vocês pegarem o caderno e vão acompanhando nessa revisão que nós vamos fazer. E se tiver alguma coisa nova, vocês podem me avisando via WhatsApp aqui, a gente acrescenta, se faltar alguma coisa na exposição, a gente vai colocando, tá? Bom, HTML, deixa eu jogar isso aqui para baixo, depois a gente volta. HTML/HTML. Então, esse daqui é o conteúdo, o início e o fim. O que estiver aqui dentro vai ser apresentado. E por que a gente coloca esse lang igual a PTBR? Para indicar para o navegador e para a internet que o conteúdo que eu estou produzindo, ele está na linguagem português. Mas por que a gente faz isso? Se eu for no Google e fizer uma pesquisa, por exemplo, vamos supor... Opa, cliquei errado aqui. Então, vamos supor... Covid-19. Tá, dou um Enter aqui. E aí é uma série de resultados foram apresentados. Aqui, quando nós clicamos em ferramentas, um dos itens que a gente pode selecionar é o idioma. Então, eu quero que sejam apresentadas apenas páginas em português. Como é que o Google sabe que as páginas que estão sendo apresentadas aqui no resultado da pesquisa estão em português? Por causa dessa instrução aqui, ó. Junto da tag HTML, a gente coloca que a linguagem utilizada é PTBR. Por exemplo, vamos ver se vai dar certo? Vamos procurar aqui em outro idioma. Então, páginas personalizado. Cliquei errado aqui, peraí. Qualquer idioma. Deixa eu voltar aqui que... Em qualquer país, no Brasil. Tá, mas eu não quero... Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui outro idioma personalizado. Em algum lugar aqui, mas eu não me lembro agora. Configurações, aqui, ó. Acho que idiomas. E aqui eu posso, olha lá, qual idioma os produtos Google devem usar. Então, vamos supor que eu quisesse, só aqui de exemplo, tá?
que eu quisesse em turco. Eu acho que turco deve ser esse aqui. Então, a partir de agora, se eu fizer isso, o resultado das minhas pesquisas serão páginas produzidas em turco. E como é que o Google vai saber? Porque aqui vai ter o código, em vez de PTBR, Português Brasil, vai ter o código do idioma turco. Então, é assim que a gente consegue utilizar essas ferramentas avançadas nas pesquisas do Google. Então, esse item ele começa a se tornar fundamental, importante. Então nós temos primeira tag, HTML. HTML/HTML, marca o início e o fim de um documento HTML. Dentro da tag HTML, nós vamos ter deixa eu apagar isso aqui, nós vamos ter obrigatoriamente 2, mas podem ser até 3. Tags com início e fim vão compor 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, aqui eu vou montar o cabeçalho da página. Aqui eu vou montar o corpo da página. Aqui dentro eu monto o corpo da página. E aqui embaixo eu posso montar. Muitas páginas não tem, mas é possível fazer. Opa, é com 2 Os. O rodapé da página. Né? Outra coisa que é interessante, utilizar o Notepad++ ou o VS Code, que o Edgar sugeriu, ou ainda o Sublime, que é outro editor de textos. À medida que a gente vai clicando, ele indica, no caso de HTML, ele indica qual que é a tag de fechamento ou de abertura. Então, ó, cliquei no /footer, ele marcou o footer. Então, a gente sabe se está escrevendo certo, se a gente abriu e fechou, fica mais fácil produzir. Outra coisa que facilita é se a gente escrever errado. Então, por exemplo, coloquei o buddy escrito errado aqui, e aqui já não ficou em azul. É um indicador. O Notepad++ está avisando para a gente, olha, tem coisa errada aí, dá uma olhada na forma como você escreveu. Tá? A grande maioria, depois eu salvo, agora não, só mais um pouquinho. A grande maioria das tags, quase todas elas, são identificadas pelo Notepad++. Por isso que a gente sempre tem que manter o Notepad++ atualizado. Porque, vamos supor, nós estamos na versão 5 do HTML, nós estamos usando HTML5. Se alguém, por exemplo, alguém não, vamos supor que foi lançada a versão 6, HTML6, e tem tags novas. Se o meu Notepad++ ou o outro editor ele estiver desatualizado, ele pode não reconhecer algumas tags novas que podem ser utilizadas. Então procurem sempre deixar o Notepad++ ligado. Vamos lá. O que nós vamos colocar dentro da tag head? Entre elas, então, head/head marcam o início e o fim do cabeçalho. O que nós podemos colocar? A primeira coisa é o que já tem aqui embaixo, portanto, eu vou só copiar e colar, fica mais fácil. Depois os outros a gente vai construindo. A tag meta. A tag meta, na verdade, ela tem meta com um parâmetro. Existem vários parâmetros aqui. E eu vou apresentar um para vocês agora. Daqui a pouquinho eu vou pegar lá num outro arquivo que eu tenho mais algumas coisas do meta que a gente pode colocar. Então, o que o meta charset UTF faz? Identifica qual é a formatação de caracteres que está sendo utilizada. Então, a gente tem que deixar isso aqui casado, como nós falamos no início da aula. Codificação UTF-8, meta charset UTF-8. Uma outra coisa que nós podemos fazer é o title. E aqui, vocês já perceberam também que meta não tem tag de fechamento, né? Head HTML tem, head tem, body, footer, o meta não tem. Eu só abro e não preciso colocar aqui um /meta. Não vai fazer diferença nenhuma. Posso até deixar, mas não vai fazer diferença nenhuma.
A tag title, ela vai trazer o título que vai ser apresentado na página. Como assim? É o texto que vai ser colocado na barra de título do navegador ou na aba do navegador. Então, vamos chamar isso aqui de revisão, né? Eu vou salvar. E aí, ó, na hora de salvar, o que que é importante aqui? Se eu fiz tudo certinho, ele já vai indicar que o arquivo é do tipo HTML. Eu só vou indicar qual é a pasta correta que eu quero salvar. Então, deixa eu só voltar, porque o meu aqui tem um monte de pastas. Material, na pasta do 1º da tarde, tal, tal, tal. Eu vou chamar isso aqui de revisão. Foi até bom ter colocado o nome revisão. E não preciso colocar o ponto HTML. Gente, isso é muito importante. Nomes de arquivos, lá na programação, que vocês têm aula de terça-feira, nomes de variáveis, nomes de constantes, não podem ter acentuação, não podem ter espaço. Então, por exemplo, eu não posso chamar esse arquivo de revisão de HTML assim, com esses espaços. Isso vai dar problema, não vai dar certo. Eu posso colocar um underline, revisão de HTML, e aí tudo bem. Não posso colocar acentuação. Por exemplo, o A com tio. Nome de arquivo não tem acentuação. O nome de arquivo é como se ele fosse escrito em inglês. Porque vocês sabem que no idioma inglês não existe acento, nenhuma palavra é acentuada. Não existe tio, não existe crase, acento agudo, não existe o C cedilha, o C cedilhado, nada disso. Tá? Então o nome tem que ser seco, assim, vamos assim dizer. E do tipo HTML. Na hora que eu salvei, muito bem, esse arquivo está salvo, eu vou lá na pasta. E olha, como no meu computador o aplicativo abre com Notepad++, não vai adiantar eu dar um clique duplo aqui. Se tivesse aqui o ícone do Chrome, do Firefox, qualquer outro navegador, tranquilo, poderia dar o clique duplo. Mas no meu navegador, no meu computador, eu tenho que dar um clique direito, abre com, por exemplo, Google Chrome. Então, vocês observem que não tem nada no corpo da página, porque é aqui no Buddy que a gente vai colocar o conteúdo a ser apresentado na área de trabalho. Né? Então, voltando aqui, ó, a área de trabalho é toda essa região aqui, ó. O conteúdo a ser apresentado aqui fica no Buddy. E olha o que apareceu lá na aba. Revisão. Esse revisão veio justamente do title. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o YouTube, aqui, o YouTube, ele apresenta aqui o nome YouTube. Como é que ele veio parar? É a tag title da página do YouTube. Então, o Chrome coloca as abas para cima. Se nós estivermos utilizando o Firefox, então eu vou abrir esse mesmo arquivo, com o Firefox. Então tá lá, revisão, YouTube, né? Instagram, olha lá, o nome do usuário do Instagram e assim por diante, tá? Então eu vou deixar tudo fechado e vamos voltar lá para o nosso aqui. Eu não preciso, e aqui eu não vou fechar, eu vou só ficar atualizando à medida que nós formos fazendo alguma coisa. Tudo bem? Deixa eu ver, nenhuma pergunta, tá tudo certo? Professor, Pois não. aqui Quem é tá o falando? Quem? Alisson. Tá, fala. É obrigatório ter o MetaChar 7 logo no começo no head? A localização do MetaChar 7 é no head. Você pode colocar, por exemplo, inverter isso daqui. Colocar o title aqui em cima, isso não faz diferença, tá vendo? E outra coisa que eu ia comentar, acabei até esquecendo. As tags, elas podem ser escritas em caixa alta, caixa baixa, não faz diferença. Né? Então, vocês estão vendo aqui, ficou uma parte com caixa alta, title com caixa baixa. Vou colocar aqui também. Mas não tem diferença, não vai fazer nada. Então, o local correto de colocar todas as tags meta, que como eu falei, eu vou apresentar outras aqui para vocês, eu vou pegar no outro arquivo, que eu já tenho as tags já, e vai inclusive ajudar a gente a explicar lá no Google, como é que o Google faz pesquisa. Então, as tags meta devem ser colocadas no head, tá? Por quê? Você viu isso em algum outro lugar?
Ou é só a Não, na curiosidade mesmo? verdade, é só de uma dúvida mesmo. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Ah, vocês vão me dar só um segundinho, eu não vou passar para o Buddy, não. Eu vou interromper aqui, não a gravação, eu vou interromper o compartilhamento, que eu vou pesquisar. Eu vou pegar aqui no meu outro arquivo, onde está as outras tags meta, que aí eu já mostro para vocês, né? Porque tem uma infinidade Beleza. de tags meta. Aí a gente já pega e mostra para vocês. Deixa eu pegar aqui e já trago. Aqui, já achei e já vou trazer aqui para vocês. Espera aí. Vou dar um Ctrl C e trago e eu já volto a compartilhar a tela. Deixa eu só confirmar aqui se a gravação está sendo feita. Tá, beleza, gravação tudo em ordem. Então tá. Então, além do meta char7, nós temos a possibilidade de incluir outros metas. Aqui ele já está até repetindo, né? Então, meta. Tá vendo que está com letra minúscula, não tem problema nenhum, isso não vai fazer diferença. Meta char7 identifica qual que é a codificação do texto, como que ele foi produzido. Meta. Isso. Meta name igual autor. Content igual Wagner Fernandes. Então, o que que essa tag aqui vai indicar? Quem é o autor da página HTML que está sendo apresentada. Meta name igual description. Content igual material de apoio de HTML. Então, vocês estão vendo que existem várias opções aqui para o meta. Meta, keywords. O que que são keywords? Palavras-chave, né? E onde que tudo isso daqui, ó, autor, descrição, keywords, lá na HTML, o Lang, onde é que tudo isso daí vai ser utilizado? Nas pesquisas feitas no Google. Então, quando eu venho aqui no Google, por exemplo, e coloco vírus, que pode ser vírus de computador ou vírus biológico, como é que o Google, qual que é uma das ferramentas que o Google e outros portais de catálogos de busca, como é que eles sabem que essas páginas aqui têm alguma relação com o vírus? Por meio do meta name keywords. Então é como se eu estivesse dizendo, ó, quais são as palavras-chave desse site dessa página que eu estou produzindo? E aí eu coloco aqui, ó, bom, no nosso caso, HTML, por exemplo, vou deixar só HTML. Significa que eu estou produzindo uma página que uma palavra-chave é HTML, que ela está sendo produzida em português. O TF8 nem vai fazer diferença. Então, quando eu estiver aqui no Google e colocar palavras-chave, e se eu selecionar o idioma, o Google vai aplicando um refinamento nas buscas para apresentar o resultado das pesquisas de acordo mais próximo daquilo que a gente quer. Tá? Então, isso daqui vai nos auxiliar. Esse link rel style sheet, isso é CSS. É a matéria que a gente vai entrar logo em seguida. Assim que a gente acabar essa revisão, tudo, nós vamos começar a trabalhar com CSS e com JavaScript. Então, por enquanto, nós não vamos produzir. Vocês querem ver? Só para mostrar para vocês, o pessoal da noite está um pouquinho mais adiantado que vocês, porque eles têm 5 aulas por semana de PW. Vou mostrar para vocês a página que eu fiz, porque nós passamos, eu e o Cristiano damos aula para eles também. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu chegar lá. Essa daqui, ó. Então, nós passamos o conteúdo, tudo, e dissemos, ó, pessoal, agora cada um vai fazer a sua página, né? E olha só, aqui eu fiz e que eles estão produzindo, cada um lá, de acordo com o seu jeito. Essa daqui, ó. Essa é a página que eu fui fazendo, coloquei uma imagem de fundo, à medida que eu vou mexendo o mouse, eu vou aplicando esses efeitos, tá vendo? Então, tudo isso foi o resultado de HTML, ó o footer aqui embaixo, que eu ainda não acabei de fazer, essa tarja preta aqui embaixo, ó, né? Os links, olha, eu posiciono, ele apresenta um texto indicativo,
Na verdade, os links não estão funcionando. Eu posso clicar que os links ainda não funcionam, né? Para fazer login. Isso daqui é só a estética, é só o conteúdo, né? Não é a página de navegação. Então, o que nós queremos fazer com vocês? Em breve, muito em breve, vocês estarão produzindo alguma coisa, não como essa, assim, num tom preto. Cada um vai poder ter a liberdade de fazer os seus. Aí nós vamos trabalhar com cores, com formatos, etc. e tal. Mas o ponto de partida tem que ser o nosso HTML básico aqui. É por isso que nós estamos aqui trabalhando. Bom, tudo bem então com a Red? Deixa eu ficar de olho na hora aqui. E antes de seguir para o Buddy, e a gente começa a revisão então daquelas tags todas que a gente tem, eu vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa dinâmica de trabalho. Tanto em banco de dados como em programação para web, nas aulas dessa semana, eu e o Cristiano está lá na reunião com a turma B, eu estou acompanhando aqui, ó, porque eu tenho 2 notebooks, é a minha ferramenta de trabalho, né? Eu estou acompanhando a reunião da turma B aqui. Eu estou vendo ele explicar, ele já está lá na... Deixa eu ver o que ele está fazendo. Ele está relembrando o IMG, como é que faz para inserir imagem, tudo. Eu sei que vocês aprenderam tudo isso, nós estamos fazendo revisão, e ele também. Então, nessa semana, a gente vai trabalhar, a gente está falando mais. A partir da semana que vem, nós vamos propor atividades, e aí vocês vão fazer e nós estaremos aqui no suporte, né? Então, essa é a dinâmica. Hoje, vocês vão ouvir bastante, segunda-feira, hoje, semana que vem a gente vai tentar mudar um pouquinho a dinâmica da atividade, das atividades. Então, vamos lá. Na sequência, deixa eu apagar o que eu coloquei aqui depois do head, porque isso aqui eu tinha copiado e colado. Quais são, então, o que nós podemos fazer aqui na tag Buddy? Bom, nossas tags. Tag P. P é um parágrafo. É um parágrafo. Então, para poder exemplificar aqui, eu vou usar um recurso lá do Word. Vou pegar... O Word tem uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, ela se chama Hand. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z e aí eu mostro para vocês. Então, se você for lá no Word e colocar igual a Hand, por exemplo, de 5,3, coloca o cursor no final e dá um Enter, olha o que aconteceu. O Word gerou um texto, 5 parágrafos. Lembra? Hand 5,3. Ele gerou 5 parágrafos com aproximadamente 3 linhas em cada parágrafo. Aqui passou um pouquinho, ele colocou 4, mas onde que eu uso isso? Quando eu estou ensinando o Word. Ao invés do aluno ficar digitando lá páginas e páginas, porque não é aula de digitação, é aula de Word, para ele aprender a formatar, né? Hoje à noite eu vou dar uma aula assim, no curso técnico de secretariado. Às 21 horas eu começo a aula. Então, ao invés do aluno ficar digitando, a gente usa esse recurso aqui, ó. Então, igual a hand, número de parágrafos, por exemplo, eu vou pegar um parágrafo só aqui com 10 linhas. Então, ele pegou e gerou. Deixa eu só tirar essa formatação aqui, ó. Pá, pá, pá. Por que eu fiz tudo isso? É para mostrar para vocês o hand, mas ao invés de eu ficar digitando aqui alguma coisa, eu vou copiar e colar. E olha que maluco que é, ó. Vou reduzir o zoom, gente. Ó, reduzir. Se eu reduzir mais ainda, vocês não vão conseguir enxergar mais nada. E olha o tamanho da linha que foi produzida. Ela veio parar aqui, ó. Aqui no final, eu vou colocar um /P. Que começou o parágrafo lá e terminou o parágrafo aqui. Vou dar um clique no salvar. Se vocês observarem aqui, nós estamos com 1.396 colunas, 1.396 caracteres. Vou no navegador e vou dar um atualizar. E olha o que aconteceu. O parágrafo, ele está inteirinho aqui, ó. E por que houve mudança de linha? Porque depende do navegador. O navegador, olha lá o que está acontecendo. O número de linhas está aumentando. Por quê? O navegador encaixa o parágrafo direitinho na área de trabalho do navegador, né? Ele faz automaticamente isso daqui. Então, mesmo que o meu parágrafo
tenha uma quantidade muito grande de conteúdo, então, para nós, o nosso parágrafo não vai ter linhas. É diferente do Word. Deixa eu dar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, várias linhas. Isso daqui é o Word. É outra coisa, não tem nada a ver. Aqui eu trabalho com linhas. Aqui no HTML, eu trabalho com conteúdo. Quantas linhas serão geradas por esse parágrafo aqui? Vai depender do navegador. Se o navegador tiver com a tela, eu posso aumentar o zoom, posso diminuir o zoom, vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, 125%, 200%, e o parágrafo ele está inteiro. Portanto, o navegador, ele ajusta o parágrafo automaticamente dentro da sua área de trabalho. Então, nós não vamos pensar em linhas, nós vamos pensar em conteúdo. E pensando nisso, é óbvio que fica muito difícil digitar, né, fazer a manutenção de um arquivo desse tamanho. Então, o que nós podemos fazer? Eu posso pegar e fazer isso. Ó. Comecei o /P, o P ali, ó. Deixa eu aumentar o zoom para ficar mais fácil para a gente. Eu comecei ali e aí eu vou fazendo assim, ó. Não tem problema. Posso colocar qualquer parte. Ah lá. Vou dar um clique no salvar. Apesar de eu ter produzido aqui na tag P, vou deixar bonitinho aqui, desse jeito, o navegador ele não vai levar em consideração que são várias linhas que foram editadas. O que é importante aqui para o navegador? É o P/P. O parágrafo começa aqui em o vídeo e termina aqui em precisa deles. Quando nós formos e atualizar... Opa, deixa eu fechar essa daqui, é o outro navegador. Quando nós formos aqui, ó, atualizei, tá lá, ó. Não é porque, então isso aqui pode ter mais linhas, pode ter menos linhas, olha lá, dá para fazer até quase que numa linha só. Impossível de ler, tá? Então é importante isso, a tag P, ela marca o início e o fim de um parágrafo. E se eu tiver aqui uma outra tag P, iniciando mais um parágrafo, esse parágrafo tem uma linha somente, /P. Lá no navegador, automaticamente, ele já faz uma quebra de linha. Então, esse espaço que é dado aqui, ele se chama quebra de linha. E começa um novo parágrafo. Então, esse daqui é o primeiro parágrafo, esse daqui é o segundo parágrafo. Agora, é possível que a gente... Então, o que a tag P faz? Marca o início e o final de um parágrafo. Mas é possível que em uma determinada situação nós não criemos parágrafos. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou acessar o Excel e vou pegar a nossa lista de alunos. Vou dar um Ctrl C e vou trazer para cá essa lista de alunos. Deixa eu arrumar os espaços aqui, porque a gente sempre tem que encadear. Tá, eu vou apagar aqui, não precisa de tantos. Deixa eu colocar o Eric. Beleza. Do jeito que está aqui, né, os nomes, um em sequência do outro, o resultado vai ser o seguinte, ó. Os nomes todos colocados um na frente do outro. Porque não existe nenhum marcador que eu deva, indicando que isso é um parágrafo ou eu deva ter uma quebra de linha. Então, existem, no caso aqui, duas opções. O P, finalizado pelo /P. Eu insiro aqui um BR. O BR é uma quebra de linha individual. Então, eu vou colocar um BR embaixo de cada um aqui, ó. E vocês vão observar o seguinte. Atualizei. Deixa eu ver o zoom aqui, como é que tá. Quero deixar o zoom em 100%. Tá? Olha o que aconteceu. Os BRs. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Olha o espaço dado entre o final do parágrafo. Acho que assim dá para vocês verem. Então, ó, eu tenho um /P aqui no final.
que é aqui, ó. Onde está selecionado? É aqui. Tem um barra P. Olha o espaço que foi dado. Depois do uma linha somente, aqui tem um barra P. Olha o espaço que foi dado. No final do nome do Alisson, eu pus um barra P. Finalizei o parágrafo. Abri e fechei. Olha o espaço que foi dado. E depois eu usei o BR. Olha o espaçamento que foi dado. Percebem que é diferente? Portanto, o espaçamento de quebra de linha, de fim de parágrafo ou de quebra de linha com barra P, com BR, é diferente. Então a gente tem que ficar atento, porque o nosso texto pode ficar muito feio, pode ficar com a estética comprometida se nós utilizarmos sem perceber, sem detalhar isso daí, tá? Bom, então fechamos aqui o P, fechamos aqui, deixa eu colocar um BR, eu vou deixar isso. Muito bem. Para poder ir separando, eu vou lembrar de mais uma, nós temos a tag HR. O que a HR faz? É uma horizontal row. Row, então vou escrever aqui, depois eu apago, horizontal row. A palavra row é linha, pode ser line, mas aqui ela também serve. Então é uma linha horizontal. Veja só o que vai acontecer quando nós colocarmos uma HR. Olha aqui, ó, a linha. Essa linha horizontal aqui, que automaticamente ela pega todo o conteúdo da área de trabalho, ela foi criada, foi inserida por meio desse HR. Então, eu vou colocar um HR ali, vou colocar um HR aqui. Eu vou separando aqui, parando aqui com os HRs. Voltando lá no topo do texto, deixa eu colocar aqui um HR. Nós podemos criar títulos, e os títulos, eles são pela tag H, e eles têm 6 tamanhos ou níveis diferentes. São os H1, eu vou copiar e colar, depois eu altero, H2, H3, H4, H5, H6, tá? Então vamos lá, deixa eu corrigir isso aqui agora. 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu tenho que fechar com o correto. 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar aqui para exemplificar. Título, nível 1. E aí eu vou copiar e colar. Poderia ter feito tudo já de uma vez, né? Então, título nível 1, título nível 2, 3, 4, 5, 6. Vamos relembrar disso. Visualizando no navegador. Então, tá lá, ó. Título nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o menor possível. Não adianta colocar H7, que não existe, não vai funcionar. Não existe no HTML uma tag chamada H7. Outra coisa que vocês podem observar é que quando tem o fechamento de uma tag H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, automaticamente tem uma quebra de linha num espaço definido aqui, ó, né, que não é o mesmo do BR, e eu confesso que eu não sei dizer se é o mesmo do P. Depois eu preciso dar uma pesquisada, mas eu não sei, tá? Então, automaticamente já tem uma quebra de linha quando a gente usa a tag H. Depois dessas, quais foram as que nós vimos? Deixa eu colocar uma linha aqui embaixo. Nós vimos as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Então, vamos lá. Listas. Isso daqui é uma lista, exemplo de lista ordenada. E aqui eu vou pôr um BR. Vamos pôr um H1 aqui para ficar. Qual que é a tag que define, marca início e fim de uma lista ordenada? É a tag OL, Ordenated List. Então, ela vai de OL até barra OL. Tá, e uma lista ordenada, se fosse lá no Word, deixa eu pegar os nomes aqui, e aí eu exemplifico lá no Word. Então, tá aqui, ó. Deixa eu só... esses espaços aqui que não estavam na jogada. Deixa eu fazer uma jogada aqui, falando em jogada,
Pronto, aí eu pego aqui, Ctrl X, jogo para cá. Legal, só o Alisson aqui. Bom, o que que é uma lista ordenada? É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma lista que é identificada, cada item da lista é identificado por um número. Por isso que ela é uma lista ordenada. Então, lá no nosso HTML, eu já marquei o início e o fim da lista ordenada. E aí, para cada item, eu tenho que dar um LI. List item. Item da lista. Então, por exemplo, item 1. E aí eu tenho que fechar, barra LI. E aqui eu vou colocar alguns, ó. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 6. Nós vamos salvar. Atualizei. Então tá aqui, ó. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso daqui eu digitei, esses daqui da frente. Esses foram gerados automaticamente pelo navegador, né? A partir das tags geradas. Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu colocasse o item, vou pegar aqui, ó, e vou pôr um item 7 aqui no meio. Só para mostrar para vocês, acho que seria desnecessário, mas a gente mostra. Ó, o 7 ficou aqui no meio. Porque ele não vai interpretar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o meu texto. Aqui eu poderia ser Alisson, Alan Kaique, Ana, Arthur, nomes de alunos, nomes de professores, nomes de cidades, de produtos, qualquer coisa. É que eu só chamei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele mesmo vai numerando. Esses números, nesse momento, eles estão em números arábicos. Esses números que nós utilizamos são chamados de números arábicos, mas podem ser utilizados números, algarismos romanos, podem ser utilizados letras, por exemplo, lá no Word. Aqui, ó, nós podemos utilizar, no Word a gente pode fazer isso, em HTML também. E aí é quando nós entrarmos na aula de CSS, que a gente vai colocar aqui algumas instruções a mais, dizendo, ao criar uma lista ordenada, não utilize o padrão. O padrão são números arábicos. Utilize algarismos romanos, utilize letras maiúsculas, utilize letras minúsculas. Então, tudo isso a gente consegue formatar via CSS. Tá? Então, essas são as listas ordenadas. E aí, mais uma, se existem as listas ordenadas, existem as listas não ordenadas. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V. Exemplo de lista não ordenada. E o que que muda? Ao invés de OL, nós vamos ter as tags de abertura e de fechamento, são as tags UL. Então, quando nós fazemos isso, lá no navegador, olha lá o que aconteceu. Exemplo de lista não ordenada. Vou colocando os itens e qual que é o padrão? É esse marcador aqui, a bolinha. Se fosse lá no Word, nós teríamos isso daqui, ó. Isso daqui. E assim como no Word, nós podemos alterar qual é o marcador, né? Isso se chama marcador. Aqui, assim como no Word, nós podemos alterar. Em HTML, nós podemos alterar também, só que aí a gente vai usar CSS, que novamente eu digo, é a continuidade, uma das próximos itens a serem estudados. Gente, estamos aqui. Alguma dúvida? Deixa eu ver no WhatsApp aqui se tem alguma coisa. Silêncio total. Então deve estar ou estão tudo dormindo, ou estão comendo pipoca, estão assistindo sessão da tarde, nem existe mais isso. Ou estão com os olhos vidrados aqui acompanhando a aula. Vamos seguindo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, só para lembrar, essas aulas vão estar na aba Arquivos, né? Alô? Oi, pode falar. Para lembrar só, essas aulas estarão na aba Arquivos, certo? Essas aulas estarão na... Você está falando aqui, ó.
Cada aula dessa, você está falando da gravação. Sim, exato. Isso. Cada aula dessa já estão sendo iniciada. Se nós formos aqui na equipe dessa disciplina, referente a essa disciplina, vai ter o chat lá. E aí você vai aparecer lá em forma de imagem para clicar e assistir. Além disso, depois eu vou disponibilizar para outras pessoas. Eu coloquei um link lá no grupo WhatsApp para que quem, por algum motivo, não está tendo acesso ao Teams, possa assistir os vídeos também, tá? Então você vai no chat da aula, que lá vai aparecer como se fosse uma mensagem, como se fosse uma postagem. Por exemplo, se eu escrever aqui, o vídeo, a aula estará disponível. Então tá aqui, ó. Então, junto com tem alguém aí com o microfone aberto. Vai aparecer uma postagem no chat referente ao vídeo, tá? Tudo bem? Tudo. Então, beleza. Vamos seguir em frente. O que nós vamos ver agora? Como é que nós fazemos para inserir uma imagem no nosso HTML? Bom, antes de mais nada, eu preciso de uma imagem. Então, eu vou lá no Google, vou escolher uma imagem qualquer. Então, por exemplo, Microsoft. Vamos ver se tem uma imagem do Microsoft. Oh, meu Deus. Teams. Uma imagem. Legal. Olha o logo aqui, ó. Então, eu preciso de uma imagem, eu vou salvar essa minha imagem na mesma. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, que eu vou fazer de algumas maneiras diferentes e eu acho que vai ser interessante vocês ficarem atentos a isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a única coisa que ele está sendo salvo, deixa eu só ver aqui, ó, MS Teams. Tá, deixa eu confirmar para ver se está sendo salvo no lugar certinho. Vou dar um clique aqui no editar, só para ver como é que tá. Ah lá, era esse o problema. Pensei que ia dar certo. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu pegar aquela imagem de uma maneira diferente. Vou capturar aqui, ó. E aí eu salvo lá. Teams, material, PW1. Vou salvar aqui por cima desse. Vamos ver se a imagem está legal, se ela está disponível. Joia, está aqui, tá? Já visualizamos. Muito bem. Ó, o que é importante aqui, antes de inserir a imagem? A tag para inserir, então vamos colocar um H1 aqui, ó. Imagem. A tag para inserir uma imagem é a tag IMG. Só que eu preciso dizer qual é a imagem. Então, nós temos que complementar essa tag com SRC. SRC é a abreviação de source, origem, onde está. Então, eu tenho que dizer assim, ó, SRC, e aqui, entre aspas, ou apóstrofo, que essa é a diferença. Então, quando é um tracinho assim, no nome disso não é aspas simples. Tem muita gente que fala que é aspas simples e aspas duplas, mas está errado, ó. Isso daqui se chama apóstrofos, esses, e aqui são aspas. Eu tenho que colocar o nome do arquivo, o nome e o tipo. Então, indo lá na pasta onde eu salvei, eu já sei o seguinte, ó, o nome do arquivo é ms underline não, hífen teams. Mas eu tenho que colocar aqui, ó, ponto e o tipo. Como é que a gente faz para ficar sabendo o tipo? Clique direito, propriedades, olha o tipo aqui, ó. Fique atento a isso. Ponto .png. Então, lá no nosso ponto .png. Clique em salvar
e quando nós atualizarmos, se deu tudo certo, olha lá, a imagem foi apresentada. E ela está sendo apresentada nas suas dimensões originais. Como assim? Largura e altura originais. Vamos aprender a ver quais são as dimensões de uma imagem. Clique direito, propriedades, lá na guia detalhes, a gente tem aqui, ó, dimensões da imagem. Essa imagem tem 715 pixels de largura por 614 pixels de altura. Essas são as dimensões. Provavelmente, nas aulas de sexta-feira de design digital, os professores, o Elton, quem que é o outro professor, por favor, que está lá junto com o Elton? Quem pode me informar? Eu não sei, não. Não lembro o nome, na verdade. Nós não lembramos o nome. Então tá bom. É Daniel, né? Desculpa, eu não entendi. É Daniel? É o Cláudio Leite. Cláudio. Não sei qual. Vocês conseguem observar que o círculo aqui, ó, a gente consegue ver os pixels que compõem, que não é uma imagem perfeita. Então, essa daqui é uma imagem bitmap, uma imagem formada por pixels. E quando nós estamos aqui no Paint, se nós, aqui, ó, aqui embaixo, ele apresenta as dimensões. 715 por 614 pixels. Por que isso que eu estou falando para vocês vai ser importante para a gente? Não só em imagens. Porque quando nós formos construir a nossa página, o tamanho da área de trabalho é medido em pixels. Então, por exemplo, 1024 pixels, 1800 pixels. E a gente, para fazer a diagramação, mostrei para vocês agora há pouco o trabalho que eu estou fazendo com o pessoal da noite. Uma das opções é definir tudo em pixels. Tá? Então, recapitulando só para a gente seguir, como é que eu posso saber as dimensões originais de uma imagem? Sendo ela uma imagem bitmap, você pode abrir essa imagem com o Paint e aqui embaixo, na barra de status do Paint, tem as dimensões 715 por 614. Ou, com o clique direito na imagem, propriedades, detalhes, a gente tem ó, 715 por 614. É importantíssimo colocar nome e tipo corretamente, senão não vai aparecer. Vamos cometer um erro aqui, ó. Ao invés de hífen, vamos colocar underline. Vamos ver o que acontece. Vou lá na página, vou atualizar e olha o que aconteceu aqui no cantinho, ó. Deixa eu posicionar mais no centro aqui. Olha o que aconteceu. A imagem não foi encontrada e ele apresenta aqui um ícone representativo da falha, da quebra do comando. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Bom, o correto é colocar o nome do arquivo corretamente, mas existe um outro parâmetro aqui que a gente pode colocar, que é o alt, né? Então, por exemplo, logotipo do MS Teams. O que isso vai fazer? Olha lá, vai fazer com que, se der um erro, e o navegador apresente essa mensagem alternativa, informando qual deveria ser a imagem a ser apresentada aqui. Então, isso quem faz esse recurso é o parâmetro alt da tag img. Se nós não cometermos o erro, vamos ver agora o que vai acontecer.
atualizei, olha lá, ó, não é aquela mensagem, ela não é apresentada. Então, o Alt só é apresentado se houver alguma mensagem de erro. Se tiver alguma, se o mensagem de erro não, uma mensagem de erro, se a imagem não for encontrada, tá? Normalmente, o que que a gente faz? Não, a gente não cria, não coloca os arquivos das imagens no mesmo local dos nossos arquivos HTML. A gente cria uma pasta, provavelmente chamada IMG, ou imagens, o nome que você quiser. A única coisa é que o nome da pasta tem que ter aquela regra que nós conversamos há algum tempo na aula de hoje. Não pode ter espaço, não pode ter acentuação, não pode ter cedilha. E aí todas as imagens são colocadas, todas as imagens que a gente vai usar no site, elas são colocadas dentro dessa pasta. De tal forma que aqui eu só tenho os arquivos HTML, posso ter vários. Dentro da pasta IMG eu tenho as imagens. Depois nós provavelmente nós vamos ter uma pasta chamada JS, que é onde nós vamos colocar os nossos códigos JavaScript. Nós podemos ter uma pasta chamada CSS, onde nós vamos colocar os nossos arquivos CSS para formatação, né? Então, a gente vai organizando todos os arquivos que compõem o site dessa forma, vai organizando em pastas. Quando eu peguei o nosso arquivo MS-Teams e coloquei na pasta IMG, o source aqui está errado, porque eu não indiquei que esse arquivo teams.png está dentro da pasta. Ao tentar visualizar, volta a ter o erro. Olha lá, ó, logotipo do Teams, né? E a falha ao apresentar a imagem. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Colocar img barra comum ms teams. Então, agora eu estou dizendo que a origem, que o source da imagem está, onde está, né, a fonte da imagem? Na pasta img, e o nome do arquivo é msteams do tipo PNG. E agora, beleza, ele foi apresentado. Então, aqui nós fizemos a revisão de como é que funciona como é que funciona a tag IMG. Para a gente dar mais um passinho, eu sei que é bastante coisa, mas é só hoje que vai ser, provavelmente só hoje que vai ser revisão. Como é que nós vamos fazer, então, links? Então, como é que nós fazemos links? A tag que nós utilizamos para fazer links é a tag A, e ela tem que ser finalizada pelo barra A. Mas eu tenho que indicar aqui. Então, por exemplo, ó, eu quero ir para o portal Criativamente, que é o meu portal, né? Acesse o portal Criativamente. Tá. Eu quero que esse texto ele seja um link. Então, ele tem que estar dentro das tags A e barra A. No entanto, aqui dentro da tag A, eu tenho que dizer qual é o endereço que deve ser acessado. E o endereço, ele vai Professor, o áudio não está saindo mais. Não estamos te escutando, professor. Ele pediu para esperar, pessoal. Estamos sem escutar ainda.
pouquinho que eu vou. Agora nós ficamos aqui numa situação. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu ver, peraí. Conseguimos agora, professor. Tá ouvindo? Ótimo, legal. Voltou. Tá com qualidade boa? Tá. Vamos fazer um teste aqui. Peraí, deixa eu conectar o microfone novamente. Só um pouquinho. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Sim ou não? Beleza. Então vamos em frente. Vamos lá. Obrigado por ter. Me avisa mesmo, senão. Deixa eu ver aqui como é que tá o WhatsApp. Tá joia. Bom, então nós estávamos lá, né? Vocês pegaram aqui a parte do HRF, tudo isso? Não. Seria incômodo se o senhor repetisse essa parte? Então, tá. Vamos lá. Vou apagar aqui, eu faço essa parte de novo, não tem problema. Links. Como é que a gente faz um link? A tag de início, marcação de início e de fim de link é a tag A, né? A/A. E aqui eu coloco o texto, por exemplo, portal criativamente, o texto que vai funcionar como link. No entanto, quando eu clicar, deixa eu executar isso aqui para vocês verem. Então ele está aqui embaixo, olha lá, portal criativamente. Só que não está funcionando o link aqui, ó. Não tá, eu estou clicando e não está adiantando nada. O que nós temos que fazer? Aqui na tag A, nós temos que colocar no parâmetro href qual é o endereço a ser acessado. Eu só vou colocar uns BRs aqui embaixo para colocar que eu quero poder fazer isso, ó. Isso, eu quero poder fazer isso, não jogar tanto no fim. Então, olha lá, ó. Só o fato de eu ter colocado o href sem nada, ele já transformou o portal criativamente num link. Só que na hora que eu clico, ele não saiu da página, ó. Nós estamos aqui no revisão. Então, é necessário colocar aqui no href qual é a URL, qual é o endereço que eu quero que seja acessado. É importante que nós pensemos o seguinte, ó, quando eu estou acessando qualquer endereço, por exemplo, www.facebook.com, na verdade, o endereço completo é tudo isso daqui, ó, https, né? Quando nós digitamos, a gente não põe o http, mas ao informar isso no href, tem que colocar ele completo, porque senão não vai dar certo. Então, venho aqui, vou mudar, porque está no Facebook, eu vou pôr aqui, ó, em vez de portal criativamente, Facebook. Vamos atualizar a página e nós temos aqui um link para o Facebook. Cliquei e ele vai ser remetido lá para o Facebook. Tá? No entanto, abriu na mesma aba do navegador. E se nós quisermos abrir numa outra aba, como é que a gente faz? Acrescenta dentro da tag A o target underline blank. O que é o target underline blank? Tem outras opções, viu, de target. Não é só o blank, não. Depois é só pesquisar na internet. Então, eu seleciono, eu atualizo, digo, quando eu clicar aqui, olha o que aconteceu. O original está aqui, não mexeu. Ele cria uma nova aba e abre o conteúdo do site que nós direcionamos, da URL que nós direcionamos nessa nova aba. Então, é assim que funciona a tag A, que é para criar um link. No entanto, deixa eu colocar aqui uns BRs para pular de linha. Deixa eu pegar uns 2, 3 aqui, ó. Nós podemos utilizar não apenas texto como link, a gente pode colocar uma imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar na internet, eu vou pegar aqui no Google, um botão qualquer. Imagem, eu quero a imagem de um botão.
Olha, ele trouxe o botão de... Eu vou pegar uma placa, então. Placa de trânsito, vai. Placa de trânsito. Tá, vou pegar uma de exemplo. Então, eu vou capturar essa placa e vou salvar lá na nossa pasta imagens. Então, já estou aqui na pasta primeiro desce da tarde PW1. Dentro da pasta imagens, eu vou colocar aqui, ó, placa hífen trânsito. E observe que trânsito sem acento, né? Sem espaço e sem acento. Muito bem. Eu vou construir o link lá, bem passo a passo agora. Primeira coisa, eu vou mandar apresentar a imagem. Então, img src igual, aqui eu tenho que apresentar a imagem. Onde que ela está? Está na pasta img e ela se chama placa trânsito ponto, preciso do tipo do arquivo agora. Então, eu vou lá na pasta img, ele está sendo apresentado aqui, mas só para a gente rever, propriedades, e aqui, ó, tipo do arquivo, png, ponto png. E eu completo aqui, ó, ponto png. Salvar, atualizar, então tá aqui, ó. O Facebook tá aqui, aquele link anterior que nós fizemos, e a placa de trânsito no tamanho original. Mais para frente nós vamos aprender a centralizar, mudar o tamanho, colocar uns efeitos, isso tudo vai ficar mais para frente, na aula de CSS. Bom, agora eu quero que isso daqui se transforme num link. Então, ele tem que estar, a imagem tem que estar. Vamos ver se eu fazendo assim, fica claro, bem claro. Olha lá, ó. A imagem, a tag img, ela está embutida nas tags A/A. Então, o que tiver entre, olha aqui em cima, ó, o que tiver entre A e /A funciona como link, é o Facebook. O que tiver entre A e /A funciona como link, é a imagem. Só que aqui dentro eu preciso colocar href igual e eu vou colocar o endereço. Então eu vou lá e eu vou pegar agora, só para exemplificar, vou pegar o endereço do YouTube. Eu vou pegar, nem preciso pegar tudo no caso do YouTube aqui, ó. Pode pegar só essa parte. Eu dou um Ctrl+C e aqui eu vou dar um Ctrl+V. Então, https://www.youtube.com. Atualizei e olha o que vai acontecer. Quando eu estou aqui na imagem de cima, olha, vocês conseguem ver o ponteiro do mouse? Acho que sim. Ele está no formato tradicional, a seta. Agora, aqui, ó, perceba que o ponteiro do mouse já assumiu o formato link, né? Então, quando eu cliquei, fui remetido para a página do YouTube. Mas eu gostaria que abrisse isso numa outra guia. Como é que a gente faz? É só executar o mesmo procedimento. Aqui dentro, dar target igual underline blank. Opa, blank, sem o C. Então, salvei, atualizar. E olha o que aconteceu. Abriu uma segunda guia com... Se eu clicar de novo, ele vai abrindo, ó, várias guias, mantendo sempre a guia original aqui preservada. Fechando tudo isso. Fizemos uma revisão grande agora, né? A única coisa que eu acho que está faltando dentro daquilo que a gente viu são as tables, são as tabelas. Gente, se estiver tudo em ordem, pode mandar pergunta. Estou com dúvida aqui, eu acho que não tem muita dúvida, né? É praticar agora, a gente vai bolar um exercício, passar para vocês, vocês vão construir as páginas de vocês. Então vamos para os finalmente. Vamos pegar aqui, passar mais uma linha. E agora nós vamos falar de tabelas. Vamos ver se vai dar tempo. São 20 para as 3. Tabelas é um assunto simples, mas não é, mas é extenso, né? Tabelas, se nós pensarmos lá no Excel, mesmo pegando aqui, isso daqui que eu selecionei é uma tabela.
formada por um conjunto de linhas e cada linha vai ser formada por um conjunto de colunas. Mesma coisa também que a nossa aula de programação para a web. Como é que a gente inicia, então, a construção de uma tabela? As tags table e barra table. Então, tudo que for colocado aqui dentro vai compor uma tabela. Para a composição das tabelas, deixa eu voltar aqui no Excel para exemplificar. Para a composição das tabelas, a gente faz assim. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vou fechar esse arquivo. Ou, na verdade, eu vou abrir um arquivo novo. Pronto, faço aqui no arquivo novo. Então, é como se fosse assim, ó. Desse jeito. Quando eu coloco table barra table, é como se eu tivesse definido que dentro desta área aqui, eu vou criar uma tabela. Então, aqui eu tenho o table, e aqui embaixo eu tenho o barra table. Um minutinho. O barra. O que eu fiz aqui que não está pegando? Barra. Ah, tá. Que quando eu ponho barra, eu vou enganar aqui eu não posso começar com barra uma célula. Então é como se eu tivesse com table e barra table. O que eu colocar aqui dentro vai ser a tabela a ser construída. Quando nós vamos construir uma tabela, a gente faz linha por linha. Eu faço a primeira linha, depois eu vou fazer a segunda linha e vou fazer a terceira linha. Então, para criar uma linha, então dentro da tabela, para criar uma linha, a tag é a TR. TR de Table Row. Lembra do horizontal row? É o mesmo row. É uma linha da tabela. Então, TR barra TR. Então, eu defini uma linha. Se eu tivesse lá no Excel, seria mais ou menos isso. Ó. Eu defini uma linha. No entanto, essa linha ela vai ser formada por colunas. Por exemplo, por 3 colunas. Deixa eu colocar assim. Por 3 colunas. Então, dentro da linha, aqui é como se eu tivesse uma TR, e aqui, como eu não posso pôr barra, eu vou pôr um underlinezinho aqui na frente só para enganar. Então, isso daqui vai estar dentro da TR barra TR. E cada uma dessas daqui vai ser uma TD. Cada coluna vai ser uma TD finalizada por um barra TD. Então, aqui eu vou ter um TD barra TD, aqui eu vou ter um TD barra TD, e aqui eu vou ter um TD barra TD. É isso que eu preciso construir. Eu construo a table, e aí eu coloco a primeira linha, e dentro da primeira linha eu coloco as colunas. Então, vamos lá, ó. Fiz a table, coloquei a primeira linha, e dentro da primeira linha eu coloco as colunas. E a coluna é definida pelo TD, Table Detail. Table de tabela, detalhe, detalhe da tabela, barra TD. Então, vou colocar aqui, eu vou chamar de AAA, só para a gente exemplificar. Vamos interpretar o que nós estamos fazendo aqui, ó. Uma tabela que tem uma linha e essa linha tem uma coluna. Então, lá no Excel, seria o seguinte, deixa eu apagar. Seria AAA. É isso daqui que eu estou fazendo, ó. Uma tabela que tem uma linha e essa linha tem um TD, que eu não coloquei, que não está sendo apresentado aqui, que é o AAA. Lá no navegador, vamos atualizar. Tá, só apareceu o AAA, porque as tabelas têm uma característica. As bordas, elas normalmente não são apresentadas. A gente tem que definir o tamanho da borda. Então, a gente põe aqui na tag table, border igual a 1, por exemplo. Agora, a nossa borda vai ter uma espessura. Olha lá, agora a borda tem uma espessura. Ó, aumentei o zoom, olha a borda. Esse daqui esse AAA, é esse aqui, ó, que a gente está fazendo. Agora, aqui eu vou criar uma segunda, que vai ser o BBB. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, dentro ainda da primeira linha, vou criar uma segunda célula que vai se chamar BBB. Então, dentro da linha, eu vou criar
mais uma TD, vai se chamar BBB, barra TD. Apesar de estar construindo nesse formato assim, ó, vertical, TD é como se fosse assim, ó, uma na frente da outra. Mas eu posso escrever do jeito que eu quiser, mas na verdade, na prática, lá na realidade, é como se fosse assim o que estivéssemos construindo. Atualizei, olha lá, ó, AAA, BBB, e assim por diante. Então eu posso colocar aqui, eu já vou criar mais duas. Aqui eu vou chamar de CCC, DDD. Opa, TDD. Então lá, uma linha com 4 células. Se eu for criar mais uma linha, eu tenho que, depois do TR, eu tenho que começar de novo. TR barra TR. E aqui, a gente tem que prestar atenção, um detalhe muito importante. Ó, eu tenho 4 colunas. Para a tabela ficar perfeita, eu teria que ter aqui 4 colunas. Por exemplo, DDD, EEE, FFF, GGG e HHH. Tá. Então eu tenho uma tabela com uma linha que tem 4 colunas, uma segunda linha que tem 4 colunas. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Olha lá. É isso aí. Perfeito, tranquilo. O que vai acontecer se eu não colocar 4 colunas aqui? Ó? Se eu colocar só 3. A primeira linha está com 4 colunas e a segunda está com 3 colunas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Parece que está faltando um pedaço aqui. Até que não ficou muito estranho, né? Só um pouquinho estranho assim, mas não ficou muito estranho. E se eu inverter? E se eu colocar 4 na primeira, mas só tinha 3 na primeira e 4 na segunda? Será que isso vai gerar algum problema? Né? Esteticamente pode não estar muito bonito, mas ela vai sendo construída dessa forma. E aí eu posso inserir, vou deixar aqui, eu posso inserir quantas linhas e quantas colunas eu quiser. Bom, aí mais um pouquinho para a gente tentar fechar essa parte de tabelas. Deixa eu apagar essa parte aqui. E vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte. A princípio, é isso daqui que nós temos. AAA, BB, CCC, DDD, E, F, G e H. Tá, eu vou centralizar aqui, mas isso não é importante. Vamos supor que eu quisesse fazer isso. Agora presta bastante atenção. Que essas duas colunas aqui, assim, ó. Tá vendo? Que essas duas colunas aqui, elas fossem mescladas. Então, na verdade, a primeira linha, sendo essa a primeira linha, eu vou até pintar, para a gente ver. Ó. Eu tenho, na verdade, 3 colunas, mas ela tem que ocupar o espaço de 4. Como é que eu faço isso? Então, eu apaguei o B. Fica atento aqui, ó, o B não existe mais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar o B. Se eu atualizar, olha o que aconteceu. Ao invés dele manter o espaço aqui do B, ele trouxe tudo para a esquerda. O que eu quero é que o A ocupe tudo isso. Aqui seja o C e o D venha para cá. Então, como fazer isso? Aqui na tag TD, eu vou colocar o comando o parâmetro COLSPAN. O que o COLSPAN? Ele vai dizer quantas colunas, na verdade, este TD tem que ocupar. O COLSPAN aqui ele está apontando para 2. Significa que a célula que vai ter AAA, ela não vai ocupar só uma coluna, ela vai ocupar 2 colunas. Veja o que vai acontecer. Olha lá, ó. Olha o AAA aqui como é que ficou.
ocupando o equivalente à primeira e à segunda. Percebem que é exatamente o que eu tentei demonstrar? Olha aqui, ó. O que eu tentei demonstrar aqui no Excel para vocês, ó. A célula AAA ocupa 2 colunas. Só não está centralizado aqui. A célula AAA ocupa 2 colunas. A do EE e a do FFF. Como é que eu consegui fazer isso daqui? Lá na tag TD, eu coloquei que o co-span tem que ser igual a 2. Então, na verdade, esta célula definida por TD/TD, ela tem que ocupar o equivalente a 2 colunas. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse fazer isso daqui, ó. Então, eu quero, na segunda linha, que a primeira célula seja, entre aspas, normal, a segunda célula seja normal e a terceira célula ocupe o espaço de 2. Então, vai ser lá no G. Não vai ter H. Observe que não tem H. Então, eu vou apagar esse H aqui. Na verdade, na segunda linha, nós vamos ter 3 células, mas co-span na GGG eu quero 2. E olha o que aconteceu. Olha lá, ó. GGG, ele está ocupando 2. Observa aqui em cima, olha lá, ó. Ele pega a do CCC e a do DDD. Tá? Então, aqui tem um co-span de 2, por isso que ocupa 2. Aqui tem um co-span de 2, por isso é que ocupa 2. E aí, para dar mais um exemplo, eu vou criar mais uma linha, Professor, uma TR. a gente pode usar o co-span em todos ou não? Na verdade, por padrão, todas elas têm um co-span igual a 1, que não precisa colocar. Então, eu posso entender que todas as TDs têm um co-span 1, mas já é automático. Eu só vou colocar o co-span onde eu quiser realmente que seja maior que 1. Entendeu? Mas pode utilizar onde você quiser, onde for necessário. Então, olha o exemplo que eu vou dar aqui. Ó. Oi? Entendi, sim, obrigado. Entendeu? O Então, que ó, é co-span? o que é co-span? Sim, É o sim. atributo. O atributo que a gente coloca na tag que define quantas colunas ela tem que ocupar. Então, quando eu definir aqui ó, que co-span tem que ser 2, na prática, vou primeiro mostrar no Excel. Aqui, ó, o AAA, ele tem que ocupar o equivalente a uma, estou usando cores aqui, ó, 2. Então, essa célula aqui, ela não vai ter mais tamanho 1, vamos assim dizer, ela vai ter tamanho 2 por causa Certo. disso, tá? Então, por exemplo, ó, essa daqui do CCC, quanto que tá valendo co-span aqui? 1, porque ela está ocupando o tamanho de uma. Essa daqui, qual que é o co-span? 1, porque está ocupando o tamanho de uma. E essa daqui de baixo, do G, que eu coloquei em verde agora, quanto que está valendo co-span dessa daqui? 2. 2. Porque ela está ocupando desse e está ocupando desse. Tá? Mas não precisa ser 1 ou 2, pode ser mais. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar e fazer mais uma. O áudio parou, professor. Professor, o áudio parou também. 333 444. Voltou. Tá. Voltou. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Atualizou? Professor, seu O áudio áudio parou parou. novamente. Não dá pra ouvir. Ele pediu para esperar, pessoal. Tá parado ainda o áudio.
O professor consegue ouvir a gente? Vocês me ouvem? Agora sim. Vocês me ouvem? Agora sim. Alô, vocês estão me ouvindo? Vamos. Sim, Sim. estamos te ouvindo. Tá. Sim ou não? Sim. Joia. Espera aí. Sim. E agora? Também. Sim. Estão ouvindo? Sim. Então tá joia. Sim. Então, para a gente finalizar, quase 3 horas já. Esta TD, essa célula 1, ocupa espaço 1. Essa daqui ocupa espaço 2. Pega aqui, ó, equivalente a essa e essa. Equivalente a essa e essa. Essa daqui, o co-spam 1, co-spam 1, co-spam 1, co-spam 1. Essa daqui, co-spam 2. Todo mundo compreendeu? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa daqui, ó, e vou dar um co-spam 4. Então, eu não vou ter 3 aqui, ó. Eu vou colocar uma TD só e eu vou dizer que o co-spam é igual a 4. Vamos ver o que vai acontecer. Atualizei. Olha lá, ó. Então, voltando no código primeiro, para a gente prestar. Olha lá, o código, deixa eu voltar aqui, ó. TD barra TD é a linha. Desculpe, TR barra TR é a linha. Quantas células tem? Uma só tem uma TD. Mas ela tem que ocupar o equivalente a quanto? A quantas? A 4. Então, essa célula aqui do 111 está ocupando o equivalente a 1, 2, 3 e 4. Tá? Tem ainda o row spam para falar para vocês, mas não vai dar tempo hoje. Hoje teve bastante matéria nessa aula de PW, foi puxado e a gente vai fazer isso na próxima semana. Eu vou mandar para vocês, o vídeo vai estar disponível, tá? O vídeo vai estar disponível, vocês podem assistir e podem tirar suas dúvidas. E naquele esqueminha que eu conversei com vocês no comecinho da aula. Se for um caso absolutamente de urgência, vocês podem falar comigo tudo. Caso contrário, eu não vou conseguir atender a todos os alunos me chamando fora do horário da aula. Se eu pudesse, eu atenderia com o maior prazer, tudo, mas o número é muito grande de alunos, então a gente está precisando fazer algumas restrições, assim, apenas para que a gente possa se organizar, tá? São quase 3 horas. Gente, Alisson, alguma dúvida para a gente fechar? Negativo. Certo. Allan Kaique. Allan Kaique vai responder no chat. Vamos lá ver. Nenhuma. Ana Júlia. Oi? Oi. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Arthur. Negativo, professor, nenhuma dúvida. Valeu. Daniel. Nenhuma dúvida, professor. Danilo. Zero dúvida, professor. Zero dúvidas. Edgar. Nenhuma dúvida. Eric. Nenhuma dúvida. Felipe. Nenhuma dúvida. Gabriel Cardoso. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Gabriel Ledolini. Nenhuma dúvida. Gustavo. Nenhuma dúvida. Professor? Dúvidas, Gustavo? Não. Elbert? Nenhuma dúvida, professor. Isaac? Nenhuma dúvida. Otávio? Nenhuma dúvida. Pedro? Nenhuma dúvida, professor. Tiago? Nenhuma dúvida, professor. Vitor? Nenhuma dúvida, professor, de boa. Então tá. Nós vamos encerrando. Deixo como último recado. Pessoal, não é para sair da aula.
A aula iniciou, fica, a menos que tenha algum problema, alguma coisa, mas me avisa. Se você sair da aula, me avisa. Porque senão, depois eu vou mostrar para vocês, o Teams tem um relatório do tempo que vocês ficam aqui na reunião. Então, saiu da aula, ele vai marcar lá. Você ficou 30 minutos, 40 minutos. Depois, da semana que vem, se alguém me lembrar, eu mostro para vocês como é que funciona, tá? Desejo a vocês uma boa semana. Um detalhezinho. Já deixa aí na mão uma planilha, uma tabela com o horário das aulas da manhã e da tarde, que nós vamos fazer exercício a semana que vem e, entre outras coisas, nós vamos fazer, de alguma maneira, nós vamos precisar. Então, olha lá, segunda-feira, quais são as aulas? Português, matemática, história, depois à tarde, vai ter isso, aquilo. Já deixa tudo isso, quem não tem, já deixa tudo isso anotadinho. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham uma boa semana de estudos, de trabalho, muito juízo. Se precisar de alguma coisa urgente, eu estou à disposição. Segunda-feira estaremos na nossa aula de banco de dados. Falou? Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Falou, professor. Com Deus.